combate contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Ave Maria. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero me apresentar a vocês, por aqueles que não tiveram oportunidade de estar no encontro, na pregação de domingo à noite. Eu me chamo Anderson Luiz dos Reis, tenho 26 anos de idade, sou membro fundador de uma comunidade católica missionária chamada Escravos de Maria, do Santíssimo Rosário. Moro na cidade de São Paulo, capital, e é com júbilo no coração que encerro o meu dia missionário aqui no Rio Grande do Sul, dizendo que vou embora, nunca mais esqueço, porque foi maravilhosos os momentos intensos de amor que eu pude ver aqui, as experiências com Deus que marcaram não somente a vida daqueles que participaram, mas a minha também. E hoje vamos estar encerrando com uma pregação que iremos falar de uma das pessoas mais ilustres que pisou na face dessa terra, não tenho dúvida alguma, São Pio de Pietrelcina, aquele santo belo e maravilhoso que ali está presente. Mas antes de começarmos a falar da vida dele, vamos ver o que o Senhor pediu para nós na sua Santa Escritura, o que ele fez para cumprir o que o Senhor pediu para ele e o que nós podemos fazer para obedecer o Senhor na sua Santa Palavra. Amém? Amém. Livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 1. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, levante ela para mim vê-la. Baridade. Levítico capítulo 19, versículo 1. Para quem não está preparado para a segunda vinda de Jesus, página 163. Quem achou pode dizer um amém? Quem não achou, procura um padre e confesse. Levíticos capítulo 19, versículo 1, na Bíblia da Ave Maria, página 163. Amém? Vou ler junto com vocês. O Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou o santo. Estas são para nós as palavras do Senhor. Calma aí. Vocês tomaram chimarrão hoje? Estas são para nós as palavras do Senhor. Graças a Deus. Aplaudamos a santa palavra de Deus. Oxe, bate palma. Irmãos em Cristo Jesus, nós estamos diante de um texto da Sagrada Escritura que o Senhor se comunicou a Moisés para que suplicasse ao povo de Israel e todo aquele que lesse a Sagrada Escritura, um pedido do coração de Deus para o seu povo. Como nós sabemos, o nosso Deus não é insensato, Ele não pede aos seus filhos algo que eles não possam cumprir. E Deus pediu para todo o povo de Israel e para nós, o povo da Santa Igreja Católica, a santidade de vida, dizendo o porquê: porque eu sou santo, e suplicou para que a sua igreja fosse santa. Uma das razões pelo qual o Senhor suplica a santidade para nós, porque Ele morreu na cruz para nos salvar, como diz em João 3,16, com efeito, Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho único para todo aquele
que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho no mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. E por que Deus foi enviado no mundo? Por causa do pecado do homem. E tanto que diz em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu Jesus, ele apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Som, pronto. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor, enviando o seu Filho para morrer por nós na cruz, houve uma transfusão de sangue. O sangue de Adão da antiga aliança, enfraquecido pelo pecado, foi manifestada a misericórdia do Senhor e houve uma transfusão. O Senhor nos deu o seu sangue para que nós assumimos o caráter de santidade em nossa vida. Para quê? Para sermos salvos. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus 12:14: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Deus pediu isso para nós, para que nós alcançássemos a plenitude da alegria nesta vida e na vida vindoura. Muitos se enganam que nós podemos ter uma vida relaxada, cheio de pecaminosidade, que é só chegar no céu, queremos entrando lá. Não, irmãos, a palavra do Senhor tem princípios radicais, e um deles é a santidade. E nestes tempos em que vivemos, em que os valores estão invertidos e as coisas são super difíceis, principalmente a vida espiritual autêntica, Deus envia ao mundo homens que divorciaram do pecado, dos prazeres da carne, e se apaixonaram por Jesus de uma tal maneira que o reflexo da glória de Deus brilhou com tanta intensidade sobre a vida desses homens, que eles puderam apresentar ao mundo a vivência radical da palavra de Deus e o seu amor incomensurável pelo Cristo. E assim foi na vida de Padre Pio. Padre Pio, de família simples, de camponeses, desde criança já aspirava por uma santidade incomum. Quando a sua mãe o colocava no berço, ele descia do berço para dormir com o corpinho no chão nu, para fazer penitência desde a sua mais tenra infância. Logo quando criança, Padre Pio chorava desesperadamente dentro do seu quarto, porque o demônio, sabendo da chamada divina que Deus iria fazer, tentou boicotar os planos de Deus na vida de Padre Pio. E desde a sua mais tenra infância, houve um momento em que Satanás perturbou tanto, que ele chorava tanto, que a mãe dele arremessou ele para longe. E quando velho, ele ainda lembrava: nunca vou esquecer aquele dia que minha mãe me arremessou longe, pelas lutas que ele enfrentava com o príncipe das trevas. Padre Pio foi crescendo, e logo cedo começou a ter um contato de intenso amor com Jesus e com a Virgem Maria, recebendo por gratuidade divina aparições dos Sagrados Corações para ele. Padre Pio, na sua inocência e na sua santidade, conversando com Frei Camilo, que morava perto de sua região, e trocando figurinhas sobre santos, como assim fala nos livros e no filme dele. Quando Frei Camilo apresentou a figura de Jesus e de Maria, perguntou se Padre Pio conhecia. Ele falou: claro, eu falo com ele quase todos os dias. E Frei Camilo ficou impressionado: mas como? Fala para ele falar comigo também, porque eu não converso com eles. E ele, na sua inocência, pensou que Frei Camilo estava sendo humilde, mas Padre Pio não sabia que ele tinha uma chamada divina e especial. E naquele tempo ele conheceu aquele franciscano, conheceu o convento dos franciscanos, e passando o tempo, a sua vocação foi amadurecendo, e ele entrou na ordem dos franciscanos. Como é bom, nós vemos hoje a vida de Francisco de Assis, que chamou tão radicalmente Padre Pio para servir, o seu jeito de seguir o evangelho radical, porque fica meio difícil falar de Padre Pio sem tocar em Francisco de Assis, um tempo em que a igreja católica estava ruindo, esqueceram dos pobres e começaram a dar valor só para os ricos e para as riquezas. E o Papa de sua época viu a igreja sendo sustentada por um mendigo, e quando o mendigo apareceu lá no Vaticano dizendo ao Papa que queria seguir o evangelho, os cardeais da própria igreja disseram: é impossível seguir o evangelho. Mas Francisco de Assis, com sua radicalidade, disse que era possível, e transformou o mundo pelo amor.
numa maneira radical de seguir Jesus Cristo. E tanto que Padre Pio dizia, mais velho, um dos maiores milagres de São Francisco de Assis é que ainda neste tempo, pelo seu exemplo, ele consegue despertar vocações. E a vocação de Padre Pio foi despertada por um homem que foi santo. Da mesma maneira, quando uma pessoa comete um pecado como o de Adão e Eva, que a consequência foi desastrosa e sobrou para todo mundo, como os pecados de Hitler, como os pecados da nossa nação brasileira pelos políticos que estão açoitando nós em sua ofensa a Deus, pessoas que cometem ato de santidade beneficiam o mundo de uma forma que nós não podemos imaginar. E assim foi Francisco beneficiando o mundo. E Padre Pio se entusiasmou com a vida santa que ele levara. Padre Pio entrou no seminário. Logo no início de sua jornada de preparação para o sacerdócio, começou a enfrentar as lutas tremendas daquele que tem uma chamada divina, de maneira forte, como ele tinha, sofrendo surras do demônio, apanhando de Satanás e sendo tentado de todas as maneiras para que abandonasse a sua vocação sacerdotal. Irmãos, quando Deus tem uma chamada com o homem ou com uma mulher e quer usá-lo de maneira estrondosa, esta pessoa passa pelo crivo da aprovação de Deus. Nós não entendemos, mas Deus permite que estas pessoas passem por cada prova. E Frei Raniero de Catalamessa dizia que a diferença de Padre Pio e Madre Teresa de Calcutá para um ateu era que eles acreditavam em Deus. Porque eu vi dias que eles questionaram: cadê o Deus da minha vida? Porque era tanta aprovação. Um dia o demônio espancou o Padre Pio, ele ficou bravo, olhou para o anjo da guarda: você vai me abandonar? E viu o anjo da guarda dele e começou a chorar. Depois daquilo nunca mais ele deu uma bronca no anjo da guarda dele. Mas quando o homem ou uma mulher quer ser usado por Deus, ele tem que saber das provas que ele vai ter que passar. Porque neste tempo em que vivemos, Deus não usa cristãos normais, Ele só usa homens provados, que passaram pelo furor da batalha, que foram para o deserto, que foram educados na escola da oração, do silêncio, da martiria, da perseguição, da violência contra o seu ministério, que foram provados de tudo quanto era canto. Daqueles que Deus pega como no barro e começa a fazer como oleiro, e começa a provar esta pessoa para ver se ele pode jogá-la na vida missionária. Porque pessoas fragilizadas demais, que por qualquer coisa querem abandonar a igreja, por qualquer provação querem abandonar o Cristo, que não tem convicção daquilo que serve em sua vida, que não tem convicção da cruz que tem que se abraçar, Deus não pode usar. E Padre Pio foi passando por sua aprovação. E quando aquele homem se ordenou sacerdote, os anjos do céu entoaram glórias e louvores a Deus. Porque este homem que está ali, Padre Pio, 100 anos antes dele vir para o mundo, no convento onde ele foi fazer parte, sabe o que acontecia? Os anjos serviam os frades na mesa, pela dignidade da vinda do Padre Pio no mundo. 100 aninhos antes, os anjos já serviam os confrades dele na mesa, pela dignidade dele que viria ao mundo. Tamanha foi a santidade deste homem. E Padre Pio inicia a sua missão. E numa certa conversa com os confrades dele, perguntaram: Padre Pio, Santo X teve essa missão, Santo Y teve essa missão, Francisco Xavier, Santo Antônio de Pádua teve essa missão. E perguntaram para o Padre Pio: Padre Pio, qual que é a sua missão na face da terra? Escute a resposta. Ele silenciou, levantou os olhos e disse: eu vim para os padres. Eu vim para os padres. Nós da Igreja Católica vivemos num tempo de confusão doutrinária muito intenso. A ignorância a respeito do que a igreja, nesses 2000 e poucos anos de peregrinação, tem para nos ensinar como catequese, foi trancado.
não nos estão ensinando acerca do que deveríamos saber, porque Santo Agostinho dizia: só se ama aquilo que se conhece. E o que é um sacerdote para nós católicos? Meu Deus do céu, não dá para falar sobre o Padre Pio sem dar uma catequese do que é um padre dentro da igreja para nós. E olha o que vai dizer a palavra em Hebreus capítulo 5, versículo 1. Em verdade, todo pontífice, mas pode escolher aqui, sacerdote, é escolhido entre os homens, é constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Deus escolhe um homem, o consagra como um sacerdote, imprime na alma dele o caráter sacerdotal, para interceder a favor de nós, ovelhas do rebanho católico, para que a ira do Senhor se aparte de nossa vida e a misericórdia de Deus banhe a nossa alma. O sacerdote é o único que pode oferecer o verdadeiro e eterno sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, pela remissão dos nossos pecados. Sem o sacerdote não teríamos a Santa Missa. Sem um sacerdote não teríamos os sacramentos dos sacramentos, Jesus vivo no Santíssimo Sacramento. Sem um sacerdote não teria Jesus no sacrário. Sem um sacerdote não teria a confissão dos pecados, já que a palavra de Deus fala sobre isso. E como a nossa fé é atacada, como muitos dizem, principalmente os protestantes, que nós temos que conversar somente com Deus, e aonde está na Bíblia Sagrada que temos dever confessar pecados com o Padre? E Jesus disse, João capítulo 20, versículo 22, depois dessas palavras soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. A palavra do Senhor é clara demais para nos dar subsídio de defesa da fé que professamos. E se tem algum protestante aqui no nosso meio, hoje é dia de você voltar para a sua mãe amada igreja, que está com os braços abertos te esperando. Sem um sacerdote não teríamos o perdão dos pecados. Sem um sacerdote, o sacramento do casamento. Que riqueza que é para nós o Padre católico. E vai dizer: as mãos do sacerdote é o útero de Nossa Senhora. O ventre que trouxe Jesus Cristo para nós, o útero da Virgem Maria, também é a mão do sacerdote, que consagra o Cristo no altar para nós, para que nós possamos mastigar a carne divina do Deus divino. E os santos padres dizia: dar-se-á um grande valor aos objetos que foram colocados em Loreto, na tigela da Virgem Santa e do Menino Jesus. Mas os dedos do sacerdote, que tocaram na carne e adoravam de Jesus Cristo, e penetraram no cálice onde esteve o seu corpo e o seu sangue, e na âmbula, acaso não são muito mais preciosos? Padre Pio amava tanto o sacerdote, que muitas vezes o sacerdote estava despercebido, ele agarrava a mão do padre de surpresa para beijar, porque a mão do sacerdote consagra o Cristo. Santo Ambrósio estava celebrando uma missa, e uma paralítica na igreja via o fogo sacerdotal de santidade daquele padre se consumindo no altar, porque São Domingos de Gusmão dizia: o sacerdote no altar é o homem devorado. E quando aquele homem com aquele zelo, parecendo um anjo celebrando a missa, como São João Crisóstomo, que também parecia anjo, quando os ladrões entraram na igreja, perguntaram: não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Quando a mulher viu o Santo Ambrósio celebrando daquela maneira, ela paralítica foi correndo atrás dele com a cadeira de roda e beijou as suas mãos, que tinham acabado de consagrar o Cristo. Imediatamente ela levantou da cadeira de roda, porque a mão do sacerdote não é uma mão comum, é uma mão incomum. A mão do Padre é consagrada. São Francisco de Assis amava tanto os sacerdotes, que ele dizia: se na minha presença estivesse um anjo ou um padre, eu beijaria a primeira mão do padre, porque o padre me traz Jesus. E quando os padres passavam, ele beijava a pegada dos sacerdotes, porque Francisco de Assis não foi nem padre, ele foi diácono, porque achava que não era digno de assumir
essa vocação em sua vida. O próprio São João Maria Vianney, o sacerdote Curadars, patrono dos párocos, dizia: do que adianta você ter um baú cheio de tesouros se não tiver a chave para abrir? Do que adianta a paixão de Cristo se não tiver o sacerdote para atualizar na missa? O sacerdote da nossa igreja católica, é tanta beleza que há nesse ministério, e sabendo disso, Satanás tem degolado os padres. Vocês veem as notícias: pedofilia, quantos casos de moças que engravidam. Por que querem fazer isso? Querem macular a igreja. Satanás maldito, ele sabe o que um padre santo faz do mundo. Só para você ter ideia, um dia o demônio espancando o Padre Pio, ele disse: Padre Pio, eu te odeio tanto, porque você me dá mais trabalho do que o próprio São Miguel Arcanjo. Você tem noção disso? Satanás sabe o que acontece quando um padre é santo. E aí ele tem a catequese dele no nosso meio. Em vez de orarmos pelo padre a maledicência, amaldiçoamos o padre de tudo quanto é maneira, pela fragilidade dele, pelo temperamento dele, pelo pecado dele. Aí nós que somos da renovação oramos em língua e depois falamos a língua do diabo, da maldição liberada contra os sacerdotes. Repita assim comigo: hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu faço uma aliança com Deus. Eu faço uma aliança com Deus. De lavar a minha boca. De lavar a minha boca. Com o sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus. E nunca mais. E nunca mais. Praguejar contra um sacerdote. Praguejar contra um sacerdote. A partir de hoje. A partir de hoje. Eu aprendo a orar. Eu aprendo a orar. Pelo ministro do altar. Pelo ministro do altar. Porque uma coisa eu vou te dizer: se você pegar o sacerdote mais pecador do mundo, com todo tipo de pecado, e vir na Santa Missa, você comunga o corpo de Cristo. Mas se você reunir 300 bilhões de pastor protestante e colocar ele na Santa Missa, vai continuar comungando pão. E uma coisa que eu tenho para dizer: todo sacerdote é um pastor, mas nem todo pastor é um sacerdote. Viva os sacerdotes da Santa Igreja Católica, da nova e eterna aliança, que traz para nós o corpo, o sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, sacramento de amor. E Padre Pio foi um desses padres que assumiram a missão de santidade em sua vida. Hoje nós vemos que muitos querem somente estudar e fazem teologia, pregadores e tantos mais, e começam a vomitar letra no meio da igreja. Padre Pio dizia: nos livros nós procuramos a Deus, na oração nós encontramos. Sabe por que Satanás tem desespero de uma pessoa que reza? São João da Cruz dizia: o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. Você pensa que Padre Pio era daqueles padres eloquentes com sermões maravilhosos? Não! O lance da vida de Padre Pio não era que ele era um grande pregador, mas ele era um grande santo. O andar dele era uma Bíblia viva, o amor dele era uma Bíblia viva. Quando ele celebrava a missa, já vamos passar para essa parte, né? Porque a missa era a vida de Padre Pio, e a missa deve ser a vida de todo padre e de todo católico. Quando o Padre Pio celebrava a missa, com o seu amor, com a sua vida de oração, porque só se celebra a missa com fogo eucarístico no coração aquela pessoa que reza muito, o padre que reza muito. Então, 2h da manhã, a porta da igreja do convento de São Giovanni Redondo já estava estrumbada. Eu já vi vídeos na internet, quando abria a porta da igreja, o pessoal começava a correr que nem louco, para ver quem conseguia ficar na frente, sentado, olhando a missa de Padre Pio. Houve homens que disseram: eu só descobri o que é Santa Missa em São Giovanni Redondo, vendo o Padre Pio celebrar. Na época da guerra, pastores protestantes foram na missa de Padre Pio, e no meio da consagração você ouvia brados do meio da igreja: eu creio, eu creio, eu creio. Como há pouco tempo em Brasília, o Padre Roberto da Toca de Assis, quando consagrava o sangue de Cristo, diz: Deus me diz que aqui no meio tem pessoas que não acreditam na presença real do sangue de Jesus.
e começa a pedir perdão para o seu pecado. Ele não era pastor protestante gritando pedindo perdão, era macumbeiro pedindo perdão, era ateu pedindo perdão. Meu Deus do céu, por isso que é uma urgência de nós rezarmos pelos nossos sacerdotes, para que eles possam fazer esse mistério da Santa Missa ser não somente visível, mas palpável em nossa vida, porque a Santa Missa está sendo banalizada. Domingo à noite, quando eu preguei e falei sobre a Eucaristia, a Virgem Maria e a igreja, uma luta tremenda com o diabo. Na noite que eu fui dormir, Satanás visitou me materializando no quarto, puxou meu pescoço para o lado. Eu falei: Satanás tem ódio de pregadores católicos que falam desses mistérios. No dia seguinte, eu fui abrir o meu e-mail, uma foto de sacerdotes dos Estados Unidos. Eu queria ter esse papel aqui para te mostrar, celebrando missa de Halloween, com o ministro da Eucaristia entregando Jesus sacramentado com o chifre do diabo na cabeça, com o cabelo tudo pintado roxo, o outro com aquela capa de vampiro, os dentes de Drácula, entregando o corpo do Senhor como se fosse demônio. Porque sabe Satanás que o dia que a Santa Missa for extinguida, o mundo fica submergido sob o seu domínio, o seu poder. Mas que bom que houve homens como o Padre Pio, santos como ele. Lembro-me dos seus escritos, que um dia um jovem foi para São Giovanni Retondo e começaram a insistir com ele para que ele fosse participar da missa do Padre Pio. Ele relutou, e teve um dia que ele falou: eu vou agora. Levantou de madrugada e ficou na porta da igreja, sentou no banco da frente. Quando o Padre Pio estava consagrando, ele viu um anjo no meio da Santa Missa cravar uma cruz, uma coroa de espinhos na cabeça de Padre Pio, e o sangue começar a jorrar sobre sua face. E na internet, se você procurar no YouTube, nas missas do Padre Pio, você vê que às vezes ele faz assim na cabeça. E depois que ele apareceu diante do Padre Pio, ele nem falou nada. O Padre Pio falou: esses mistérios que Deus te revelou, guarda só para você. Falou isso para o jovem. Quando o jovem saiu, contou para todo mundo da Itália. Eu vi o anjo colocando a coroa de espinhos na cabeça dele. Não aguentou, que nem Jesus. Vai ficar quieto. O povo ficava falando para todo mundo. O Padre Pio, Deus levantou ele. Aliás, o Papa Bento XV dizia: Bento XV, quando Deus levanta homens como o Padre Pio, é sinal de que ele exerce misericórdia para com o seu povo. Padre Pio veio mostrar para nós católicos que a missa não é uma recordação, não é uma ceia fraterna que nem os pentecostais fazem, pão, suco de uva. Não, vezes não. Há uma diferença entre o céu e a terra, entre a missa e a ceia protestante. Na missa se come a carne viva de Jesus, na missa se bebe o sangue do Senhor, na missa se é atingido pelo mistério do Calvário. A missa é a cruz, que mistério tremendo. E Padre Pio veio mostrar isso para o mundo. Olhem o que é a missa. A missa do Padre Pio era uma coisa tão espetacular, tão santa, que o Papa João Paulo II, quando lembrava da missa do Padre Pio, dizia: aquela missa. E quando João Paulo II tinha casos difíceis de pessoas doentes, ele mandava carta para o Padre Pio rezar. Mas Padre Pio teve algo de extraordinário celebrando a missa. Ele era um sacerdote estigmatizado. Estigmas são sinais do Senhor na vida de uma pessoa. Padre Pio recebeu nas mãos, no coração e nos pés. E um dia uma pessoa chegou para ele e falou: Padre Pio, dói esses estigmas que o senhor tem? Ele falou: pega um prego, começa a bater na sua mão e fica rodando e vê essa dor aí. A minha é muito pior. Teve uma filha espiritual dele que chegou: Padre Pio, divide as suas dores comigo. Porque tinha vezes que ele ia celebrar a missa, tinha que ser carregado. Sabe o que o Padre Pio dizia? Se você sentir 1% da minha dor, você cai dura no chão. Padre Pio nos ensina que a missa e a cruz em nossa vida são inseparáveis. Sabe o que acontece hoje? Os católicos têm medo de sofrer. E sabe por que é triste isso? Porque não se aprende a amar se não se aprende a sofrer.
quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único. Onde que Cristo apresentou de maneira esplendorosa o rosto de Deus? Na cruz. Ali Ele mostrou para os homens o que é amar sem limites. Padre Pio nunca fugiu da cruz. Ele podia dizer como São Paulo, Gálatas 1,19: estou pregado à cruz de Cristo. Ele poderia dizer como São Paulo, Gálatas 2,20: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele podia dizer como São Paulo, Filipenses 1,21: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele poderia dizer como São Paulo, Filipenses 3,8: na verdade julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor. Ele poderia dizer como São Paulo, Gálatas 6,14: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. As pessoas diziam a respeito do Padre Pio: Jesus é o Cordeiro de Deus, e o Padre Pio é o Cordeiro de Jesus. E ele mesmo dizia: Jesus pregado na cruz e Padre Pio pregado em Jesus. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus não me trouxe aqui simplesmente para falar das belezas da vida de santidade de Padre Pio, porque santos não são para ser admirados, santos são para ser imitados. E a coisa vai tão além. Ontem nós fomos na casa de um casal jantar, e vieram para mim com o livrinho de Padre Pio, seja feliz orando, dizendo que tem uma casa dele em alguns lugares, Maraú, Porto Alegre, Vacaria, Venâncio Aires e tantos cantos. E você chega lá no lugar para receber a oração dos freis de Padre Pio. Aí você recebe a oração, aí quando você sai você tem que pagar R$100. E a oração é com pêndulo de esoterismo. Aí dentro aqui nesse livrinho, oração de mantra, oração de espiritismo. Pegam a vida de um homem desse, que viveu a mais autêntica e verdadeira liberdade interior no segmento de Jesus, e começam a fazer casas de oração de Padre Pio e cobram R$100 por oração. Agora você imagina no juízo final, quando Deus olhar com seu rosto de divino juiz, irado, porque roubaram o dinheiro das pessoas em nome do Senhor, usando o nome de um santo dele, cobrando oração, parecendo o pastor da Universal, colocando barrinha de ouro para trazer prosperidade na cabeça. Que é isso? Aonde vamos parar? Padre Pio não tinha isso não. Padre Pio amava muito o ser humano, e ele fez um voto com Deus de nunca pedir nada para ele, era tudo para os outros. Ele entendeu a palavra de Filipenses 2,4: não busquei os próprios interesses, mas o do irmão. Padre Pio não era que nem a gente não, irmão, egoísta. Ele entendeu Atos 20:35: é maior alegria em dar do que receber. Ele sabia que se ele cuidasse dos outros, a providência divina cuidaria dele. Porque Padre Pio amava intensamente, e ele mesmo dizia: para quem ama, o céu e a terra unem-se. Ele amava de tal maneira o homem, porque ele amou de tal maneira Jesus Cristo. Eu acho bela a vida deste homem. Estava ele um dia enfermo, levaram o Padre Pio ao hospital, 48 graus de febre. Passa um tempo, 56 graus de febre, estoura o termômetro, e os médicos começam a falar: isso é impossível, porque com esse estado, nessa febre terrível, era para esse homem ter morrido já. Eu não sei como ele não morre. 56 graus de febre, já teria morrido há muito tempo. E a coisa começou a subir. Colocaram até termômetro de água para medir as dores de Padre Pio. E depois que ele não morreu, foram perscrutar para entender na ciência por que Padre Pio chegou a uma febre daquela maneira e não morreu. Só que a ciência não conseguiu explicar, mas a mística católica conseguiu. Padre Pio amava tanto a Jesus, mas tanto a Jesus, que ele ficou doente de amor por Jesus. Ficou doente de amor por Jesus. Ele amava tanto Jesus, mas amava tanto, que ele dizia: Senhor, eu quero o sofrimento dos pecadores do mundo inteiro sobre a minha vida, para que eles sejam salvos, porque ele se interessava pelos interesses de Deus.
aquele grito na cruz do Senhor: tenho sede. Estava na alma de Padre Pio, ele gritava para o mundo: tenho sede. Certo dia ele estava chorando, pedindo almas para Deus. E o irmão: calma, Padre Pio, Deus vai te conceder a graça de salvar o mundo, de salvar 1/3 do mundo. Sabe o que Padre Pio respondeu? O que é que eu vou fazer com 1/3 do mundo? Eu quero o mundo inteiro salvo para Jesus. Será que nós temos esse pensamento? Será que nós temos esse desejo de ver os nossos irmãos sendo salvos? Será que nós temos esse desejo de ver as pessoas indo para o céu? Como Santo Inácio de Loyola, que um dia perguntou a um membro da sua companhia de Jesus: se você tivesse com um pé dentro do céu e um pé fora, e soubesse que lá na terra estaria precisando de uma alma para ser salva por causa da tua vida, o que você faria? A pessoa respondeu: eu entraria. Santo Inácio disse: não, eu voltaria para salvar só uma alma. Isso é extraordinário no mistério da fé católica. É muito lindo ver o amor desse jeito. Padre Pio queria tanto a salvação das almas, que um dia ele passava no meio de uma multidão. Um jovem disse: Padre Pio, me diga alguma coisa. Ele olhou dentro dos olhos daquele jovem e disse: salva a tua alma. Padre Pio queria tanto salvar as almas que ele ficava 18 horas no confessionário. E quando as pessoas vinham confessar com ele, irmão, Deus deu um dom para ele de perscrutar o coração, um dom que só Deus tem. E quando ele perscrutava o coração, ele lia a mente das pessoas e se consumia no confessionário para perdoar pecado o dia inteiro. Mas também pessoas que não estavam arrependidas dos seus pecados, ele gritava e mandava a pessoa embora na hora, porque ele falava: não joguem o sangue de Cristo fora, não brinquem com o sacramento da confissão. Eu vou e confesso: Senhor, bebi cachaça, depois eu vou para o bar e bebo de novo. O Senhor, cometi adultério, a outra semana eu estou com amante. Falando nisso de negócio de amante, um dia uma mulher chegou para ele e disse: Padre, o meu marido morreu, reze para ver aonde ele está. Padre Pio foi, ficou silencioso, fez uma cara de dor e disse: seu marido está no inferno. Mas como? Ele confessou antes de morrer. Padre Pio disse: no tempo de juventude dele, o Senhor o tinha um chamado. Ele brincou com o chamado do Senhor, porque ele quis deleitar no pecado e curtir a vida. Passou um tempo, ele ficou obstinado pelo pecado e não conseguiu voltar para Deus. E antes de confessar, ele esqueceu de falar alguns pecados para o padre, omitiu e não confessou contrito de coração. Aos olhos de Deus tudo é nu e descoberto. E ele diz, Gálatas capítulo 6, versículo 7: de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. E disse: o caminho do divórcio é o caminho do inferno. Cadê os pregadores para falar isso hoje em dia? Temem que as famílias estão sendo fragmentadas, destruídas, em que pessoas que são amaziadas, adulteram, são até ministros no altar da igreja católica, comungam como se fosse uma bolacha, um biscoito que estão comungando aqui. Não sabe que estão atraindo a brasa da ira de Deus sobre a sua vida. Mas Padre Pio, porque tinha respeito a Deus, amor e temor, não enganava os homens. Ele pagava o preço de ser perseguido como ele foi, até pelos cardeais da igreja, que diziam que era um louco e proibiram ele de celebrar a missa. Mas ele nunca calou a voz profética do Senhor. Ele nunca adulterou e prostituiu o evangelho. Ele nunca se vendeu. Ele sabia o preço que ele tinha que pagar por falar a verdade. Não omitiu. E por causa que ele foi corajoso, salvou muitas almas. Muitas almas. Padre Pio queria coisa séria na igreja. As mulheres que iam com roupas indecorosas na igreja. Este santo que é cheio de amor. Aquela frase do evangelho: o zelo da casa do Senhor me consome, estava na vida dele. Moças com roupas indecorosas na igreja, ele gritava do confessionário: sai daqui, sua porca. A palavra deles, de Padre Pio: as carnes desnudadas irão queimar no inferno. Eu não acho certo uma garota no verão vestir um biquíni e sair desfilando o seu corpo para tantos outros homens verem. Eu nunca permitirei isso com uma namorada minha, quanto mais com uma esposa minha.
porque o corpo meu e o dela é templo do Espírito Santo. E vai dizer que os rapazinhos daqui no verão são tão santos que não vão olhar, não vão cobiçar, vão achar aquilo comum. Não. Padre Pio tinha seriedade. Na Santa Missa do Padre Pio, ele não deixava bagunça. Um dia, um de seus filhos espirituais perguntou a Padre Pio: Padre, como é que devemos participar na Santa Missa? E o padre respondeu: como Nossa Senhora, São João e as piedosas mulheres no Calvário, unidos a Ele no amor e no sofrimento. Como que nós estamos participando da missa? Que maneira que nos comportamos no sacrifício do altar do Senhor? Padre Pio nos ensinava, irmãos, a participar como Nossa Senhora. Você imagina como que foi o coração da Virgem Maria vendo seu filho sendo estrangulado na cruz? João, o apóstolo do amor, que amou o Senhor a tanto, que na última ceia estava inclinado, com o coração, com a cabecinha no coração de Jesus, escutando o batimento cardíaco do coração do seu mestre, bradando no ouvido dele: te amo. Como você acha que ele participou da Santa Missa? Porque o Calvário é a Santa Missa. A partir do momento que nós começamos a participar da missa com seriedade, com louvor, com adoração, com amor, com quietude, irmão, nós vamos descobrir mistérios insondáveis que a Igreja Católica nos proporciona todo dia. E continua dizendo: em um missalzinho de um outro de seus filhos espirituais, Padre Pio escreveu: quando assistires à Santa Missa, concentra-te de todo no tremendo mistério que está acontecendo diante dos teus olhos, a redenção de tua alma e a reconciliação com Deus. Você quer ir para o céu? Sim ou não? Sim. Mas como quero? Quando você vir na Santa Missa, saiba, a sua alma está sendo banhada pelo sangue de Jesus. Concentra na consagração. Entenda que ali o Senhor está se imolando por você. É por você que Ele se oferece ao Pai. Na missa, quando você está indo, você pode dizer: Jesus vai me amar como ninguém me ama. Ninguém tem a coragem de fazer o que Jesus faz na missa por mim. Jesus vai se imolar por meu amor. E essa dor da rejeição, que é a pior dor emocional que um ser humano pode sofrer, na missa você é curado disso quando você aprende o mistério de amor. Toda a falta de amor que você pode ter tido por papai, por mamãe, por amigo de escola, toda a rejeição, todo o abuso em sua vida, as dores, as feridas que latejaram a sua história, você pode ser curado na missa, porque Deus se entrega por inteiro. Ele não dá um pedacinho dele, não, Ele se dá por inteiro. É corpo, sangue, alma e divindade. Vamos aplaudir o mistério da Santa Missa. A Santa Missa é tremenda. Graças a Deus nós temos isso na Igreja Católica. Graças a Deus. Graças a Deus houve homens como o Padre Pio, que mostrou para o mundo esse mistério do altar. E continua. Outra vez perguntaram-lhe: Padre, por que é que o senhor chora tanto durante a missa? Minha filha, respondeu ele, que são aquelas poucas lágrimas diante do que acontece sobre o altar. Seriam necessários torrentes de lágrimas. Ele pagava o preço da dor, mas Deus introduziu ele no mistério do amor de uma forma. Quando o Padre Pio lia o Evangelho, lia a Sagrada Escritura na missa, chegaram para ele e perguntou: Padre, por que você chorou quando você leu a Bíblia? Sabe o que ele respondeu? Parece-te pouco um Deus falar com as suas criaturas de maneira tão clara? Estamos no mês da Bíblia. Será que nós temos escutado a voz de Deus na Sagrada Escritura? Meu Deus, o povo católico precisa assumir a sua posição, gente. 1 Macabeus 3,43 diz: levantamos o nosso povo
do seu abatimento lutemos por nossa religião. Cadê os católicos, defensores da fé católica? Por que não estão aparecendo? Porque só se defende aquilo que se ama, e só se ama aquilo que se conhece. Conhece a Sagrada Escritura, conhece a Sagrada Liturgia, conhece os sagrados mistérios da igreja, busca conhecimento. Se você der um passo em direção a Deus, dizia bem-aventurado José Alamano, Deus dá 8 passos em relação a você. Que maravilhoso isso. Hoje, quando eu comungava o Senhor, quando Ele entrou dentro do meu coração, eu quase fiquei doido. Falei, Senhor, quanto amor. Quando eu cheguei ali no sacrário, eu falei, Jesus, você está vivinho, quentinho aqui para me acolher na sua igreja. Aí eu pergunto, o cabra vai lá na igreja da pentecostal dele, fundador dele, Edir Macedo, será que ele pode adorar o fundador dele? Ele vai lá na Deus Amor, que é adorar o Davi Miranda, será que ele pode? Será que ele está presente? Ele vai lá na Renascer em Cristo, será que ele pode adorar o Estevão Hernandes? E tantos outros. E agora, nós católicos, nós podemos encher o nosso pulmão e dizer, eu sou católico, eu posso adorar o fundador da minha igreja, porque Ele está presente em todos os tabernáculos. O Senhor está para ser adorado pela tua igreja. Ele é o nosso fundador, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor. Você pode adorar o fundador da tua igreja. Eu pego com a alma em chamas, me dá júbilo falar de Jesus sacramentado, me dá júbilo falar de Padre Pio, eu me encho de alegria, a profecia é degustante aqui em minha garganta, não obstante o sofrimento, os julgamentos que vão falar, esse paulista está meio esquisito, radical, não sei o que podem falar, mas uma coisa eu digo, é muito amor da alma falar desse mistério, é insondável, é maravilhoso. Meu Deus, como o Senhor precisa de santos na sua igreja. Que barulho que eles fizeram. Ele continuava falando do mistério da missa. E ainda outra vez lhe disseram, Padre, o Senhor deve sofrer muito por ficar em pé durante toda a missa, apoiado sobre a chaga sangrenta dos pés. E ele respondeu, durante a missa não estou em pé, estou suspenso. E o autor no livro diz, que resposta. Padre Pio não poderia ser esse santo, amar tanto Jesus, se ele não fosse o filho diletíssimo da Virgem Maria. A Virgem Maria que o ensinou tudo isso. Olha as palavras que saíam da boca dele. Um dia, quem participava na sua missa tinha a exata percepção de estar no Calvário. O olhar dele consagrando, toca a fotinho dele consagrando aqui, ele se perde. Para encontrar este grande amigo de Jesus, bastava procurá-lo no altar na hora da missa, no confessionário ou diante do sacrário. Um dia Jesus lhe disse, Jesus disse ao Padre Pio e diz a nós hoje no dia dele, quanta ingratidão tenho recebido em troca do meu amor pelos homens. Deixo-me sozinho de noite, sozinho de dia nas igrejas, não se interessam mais pelo sacramento do altar, nunca se fala desse sacramento de amor, e mesmo aqueles que falam dele, ai de mim, que indiferença, que frieza, o meu coração está esquecido, ninguém se importa do meu amor. Olha a queixa de Jesus para o Padre Pio, me abandonaram, filho. Eu estou aqui na igreja por amor, me dou por amor, mas o meu povo não veio me visitar. Quando um homem de uma outra ordem religiosa foi visitar o convento do Padre Pio, todo dia que ele entrava na madrugada no quarto, o Padre Pio não estava no quarto. Ele ia no sacrário, estava lá o Padre Pio no sacrário. Tinha dias que o Padre Pio tinha que jogar água gelada no corpo dele, porque ele queimava tanto de adorar Jesus. E Duns Scott dizia que quanto mais perto, o beato Duns Scott, você está do Senhor, mais se torna palpável a presença de Jesus, porque Jesus tem sentimento, Jesus ele tem coração, Jesus é uma pessoa viva no sacrário. E como o Padre Pio adorava muito, ao mesmo tempo, Padre Pio adorava, era consolado e consolava Jesus. E um dia Jesus com seu coração todo feridinho de dor disse: Padre Pio, você é tão amiguinho meu, né? Você não me esquece.
Você fica tão pertinho de mim, é tão gostoso ser adorado por você, mas me abandonaram. Os pregadores quase não falam mais de mim. E aqueles que falam, falam com frieza no coração. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é que nem Padre Pio que fica sempre perto de Jesus? Ou você está sendo aqueles que Padre Pio reclamou que nunca fica perto dele? Que essa palavra te incomode durante essa semana inteira. Que isso que eu estou falando aqui agora vire uma tortura santa dentro da sua alma para cobrar de ti a vida eucarística de católico. Porque quem não adorar não vai aguentar. Católico que não aguenta, que não adora é presa fácil na mão do demônio. Católico que não adora não consegue sustentar a sua família em santidade. Católico que não adora a Deus na terra não pode adorar a Deus do céu. Faça como Padre Pio. E ele foi assim porque ele amava muito a Nossa Senhora. Ele amava tanto Nossa Senhora que ele dizia: eu queria gritar para o mundo inteiro, poder ouvir para amar a nossa mãezinha, mas como eu não posso fazer isso, encarregarei o meu anjo da guarda de passear pelo mundo inteiro para dizer: amem a nossa mãezinha do céu. Padre Pio, ele era tão parado por Nossa Senhora como quando ele tomava os açoites do demônio. Um dia uma jovem perguntou: padre, mas o demônio puxa o seu cabelo? E Padre Pio diz: eles me estouram os ossos. Certo dia, quando aqueles barulhão no convento, que o demônio estava espancando ele de madrugada, começou a fazer aqueles barulhos, entraram no quarto do Padre Pio. Ele estava todo estourado, mas um travesseirinho debaixo da cabeça dele. Falou: padre, como que você só foi espancado pelo demônio e tem um travesseirinho? Ele falou: Nossa Senhora veio me amparar e colocou um travesseirinho para minha cabeça não doer. Olha que coisa linda. Quando as pessoas perguntavam para ele: Padre Pio, nos dê um atalho para o céu, ele dizia: o atalho é a Virgem Maria. Padre Pio, ele era um homem que ele amava intensamente o ser humano, porque ele via Cristo na pessoa do sofredor. Ele dizia: se Jesus está uma vez em cada um de nós, ele está duas vezes no pobre sofredor. E quando ele foi fazer o hospital e não tinha recurso financeiro, a filha dele perguntou: padre, mas como que nós vamos conseguir fazer esse hospital? Nós não temos recurso financeiro. Ele respondeu: Nossa Senhora não abre só os corações, Nossa Senhora também abre as bolsas. Mãe da divina providência, confiava tudo na mão da Virgem Maria. Os verdadeiros devotos dela não saem do pé da Virgem Maria, porque sabe que ela está encarregada de levar todas as nossas súplicas a Jesus. E assim era Padre Pio. Rezava um pouquinho, só 100 terços por dia. E uma filha espiritual dele perguntou: padre, como você consegue fazer tantos terços assim? Ele olhou para ela e respondeu: como você consegue não fazê-los? Mas você não dorme. O que você dorme num dia, eu durmo num ano. E São Francisco de Sales dizia que quando o místico dorme, ele continua rezando. Padre Pio entregava inúmeros terços para todos os católicos que iam lá para rezar o rosário, porque ele sabia o poder desta oração. Padre Pio, ele ficou mais no mundo porque Nossa Senhora o quis. Porque quando ele estava no convento, doente, a ponto de morrer, Nossa Senhora de Fátima foi visitá-lo no helicóptero. E quando ele foi, ela estava indo embora, ele apareceu na janela para pedir socorro para a mãezinha do céu. O helicóptero estava longe, ele falou: mãezinha, mãezinha. O homem do helicóptero foi e voltou e passou na frente do quarto do Padre Pio. E quando a imagem de Nossa Senhora de Fátima passou em frente do quarto de Padre Pio, ele foi curado depois. Quando chegavam para ele com casos, humanamente dizendo impossíveis, que as coisas estavam andando de mal a pior, sabe o que ele dizia? Nesses casos, só a Virgem Maria. Sabe por que ele tinha propriedade em suas palavras? Porque ele tinha intimidade com a Mãe de Deus. Os protestantes querem separar a devoção dos católicos da Virgem Maria, porque diz que ela não tem nada a ver com Jesus. Sabe o que São Luís Maria Grimond de Montfort dizia? É mais fácil separar a luz do sol, o calor do fogo, do que separar a Virgem Maria de Jesus. Nunca vou conseguir fazer isso, porque a Virgem Maria é mãe da igreja e nossa mãe. Vamos aplaudir também a Virgem Maria, porque ela que tem formado os seus santos, ela que tem amparado a igreja, ela que tem vindo atrás de nós com amor e com carinho.
esse é Padre Pio. Padre Pio tinha uns carismas. Louco. Na época da guerra, onde as bombas estavam caindo naquelas regiões por perto de onde ele morava, matando inúmeras pessoas, os homens que iam jogar bomba, o manche do avião virava, a bomba caía em áreas não habitadas por seres humanos, e as pessoas voltavam e diziam para o generalzão: apareceu um frade no céu, o manche do avião virou, fez a curva e a bomba caiu no lugar onde não tinha ser humano. Ele disse: vocês estão ficando loucos? Porque Padre Pio teve um dom extraordinário, o dom da bilocação. No dia que teve a canonização de Santa Teresinha de Dom Bosco, enquanto ele estava ao mesmo tempo na cela dele, ele estava lá no Vaticano vendo a canonização dos santos. Ia visitar morto e perdoava pecado antes da morte. Bilocação é algo tremendo. E aconteceu essas histórias. O general falou: vocês estão tudo doido. Eu vou catar esse avião e eu vou lá acabar com os nossos inimigos. Eu quero ver esse frade aparecendo no céu para mim. Bah! Quando ele foi, o frade aparece no céu, o manche do avião vira, ele volta e a bomba cai num terreno inabitável por seres humanos. Passa um tempo depois, ele escuta falar do frade, dos milagres, um homem santo. Quando ele foi lá em San Giovanni Rotondo, onde Padre Pio residia, quando ele chegou perto do Padre Pio, o Padre Pio deu um tapinha no ombro dele e falou: lembra de mim? Padre Pio foi uma bolinha na mão de Deus. Deus usou e abusou de sua vida para salvar vidas. Você tem coragem de deixar Deus fazer da sua vida aquilo que Ele quer? Irmão, posso ser sincero? Se 3 católicos aqui nessa noite dizer: eu tenho coragem, Rio Grande do Céu é lavado pelo sangue de Jesus. Um homem desse fez um barulho desse pelo mundo inteiro. Há pouco tempo atrás, Satanás furioso levantou um filho dele para fazer pesquisas no Vaticano para destruir com a vida do Padre Pio. Disse que ele não era estigmatizado, que ele era um charlatão, que ele era um mentiroso, e deu no Fantástico. Quem viu aqui falando sobre isso? Os estigmas que Padre Pio tinha era tudo mentira, era uma farsa aquilo lá, porque ele saía, ia na farmácia, comprava um produto X para passar na mão para parecer que estava sangrando. Aí aquela bomba veio no Fantástico. Quando eu vi aquilo eu falei: tadinho desse homem, desse limão Deus vai fazer uma limonada. Passa 2 meses, abriram o túmulo de Padre Pio. Sabe o que aconteceu? Depois de mais de 50 anos de morto, quase mais de 50 anos de morto, o corpo daquele homem estava incorrupto. A terra não comeu a carne em que a alma de Padre Pio habitou. Por quê? Para mostrar para o mundo o nível de santidade que Padre Pio conquistou no seu seguimento a Jesus. Nós temos que procurar ser homens e mulheres que vejam os santos e não só achem bonito, mas o sigam. Foi o que disse um ex-comunista: desde minha conversão já li um grande número de biografias de santos. Ex-comunista, hein? Para tentar descobrir qual é o elemento essencial da santidade. Cheguei à conclusão de que um homem é tanto mais santo quanto mais se assemelha a Cristo. E é exatamente isso que me cativa tanto em Padre Pio: sua imensa semelhança com Cristo. Sabe o que é o santo, irmãos? É aquele homem que procura assemelhar-se com Cristo. Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o segredo, e nós conhecemos a Cristo aqui no altar. Tanto que São Jerônimo dizia: aquele que despreza as Sagradas Escrituras despreza o Cristo. Não dá para conhecer o Cristo sem ler a Bíblia Sagrada. E o padre hoje na missa exortou os católicos, disse que teve casa em que ele foi dar a bênção, que tinha a Bíblia no chão, atrás da porta, para a porta não bater na parede. Isso é casa de católico, de nome, porque de essência não tem nada de católico. Nossa Senhora de Medjugorje aparecendo, disse aos videntes: a igreja católica está cheia de ateus. E o Senhor me trouxe aqui para fazer uma convocação, para que dentro do ventre da Virgem Maria, onde Padre Pio foi formado, nós entremos lá com toda a potência do nosso coração
e nos consagramos à virgem para ser semelhante ao Cristo, para poder testemunhar ao mundo essa santidade, essa esperança que Deus ainda tem com os seus. E eu digo que na minha vida, Padre Pio já fez muitas maravilhas, muitas. Para encerrar esta pregação, quero contar um testemunho entre vários que eu já tive com o Padre Pio, porque eu já derramei de lágrimas. Quantas missas que eu já pedi para ele entrar dentro de mim para comungar, quantas conversas de amor eu já tive com ele. Falei: Padre Pio, olha, um segredo, viu? Se você for muito devoto de Padre Pio, você vai aprender a amar muito a missa. O Santíssimo Sacramento vai ter prioridade na sua vida. O amor à Igreja Católica que você vai herdar, você vai ver que coisa incrível. Porque na missa do Padre Pio tinha um crucifixo, a imagem de Nossa Senhora e a imagem do Santo Padre, o Papa, do qual ele era submisso. E os papas o amavam muito. Quando Pio XII, sabendo da fama de santidade de Padre Pio, mandou ir lá um jovem procurar saber dele para contar da vida do Padre Pio. E quando o homem voltou, delegado por Papa Pio XII, disse: fala-me alguma coisa sobre esse Padre Pio. O rapaz falou: Padre, não tenho muito o que falar. Aquele homem consegue tirar o pecado do mundo. Amava muito a igreja. E quando eu conheci Padre Pio, assisti o filme dele pela primeira vez, eu estava deitado no colchão, eu quase não conseguia levantar mais depois que assisti o filme. Eu chorava tanto, mas tanto, que eu falei: meu Deus do céu, que homem que é esse? Como sou fundador de uma comunidade, as novas comunidades católicas têm os seus patronos para seguir o seu exemplo. Padre Pio foi o nosso primeiro patrono, para que nós seguíssemos o exemplo de vida dele. E certa feita eu fui pregar num grupo de oração, e me chamaram para pregar sobre batismo no Espírito Santo. Eu comecei a falar algumas histórias de alguns santos, como Padre Pio, Santa Gema Galgani, que a roupa pegava fogo adorando Jesus. Eu falei: esses homens, essas mulheres foram num nível um pouco mais alto que a gente, a roupa chegava a pegar fogo. E nisso que eu falei sobre o batismo no Espírito Santo, rezei pelo povo, chegou uma mãe agoniada no final do grupo de oração e disse: Anderson, reza pela minha filha. Eu falei: quem que é? Ele falou: é aquela ali. Eu falei: mas eu já rezei por ela. Ela estava com o coração até meio fechadinho e falou: Anderson, ela é muito sofrida. Ela teve um filho dentro da cadeia. Ela é praticante do candomblé, da macumba. Tem a vida toda destruída. O marido dela é um bandido, muito sofrida. Eu falei: tá bom. Quando terminou o grupo, nós levamos ela para o Santíssimo Sacramento e começamos a rezar por ela. Quando nós começamos a rezar por ela, uma força maligna entrou dentro do corpo daquela garota, e o demônio debochado começou a rir, e o corpo dela parecia uma cobra no chão. Eu comecei a orar pedindo para que Jesus libertasse ela daquilo. Enquanto eu rezava por ela, me veio uma inspiração. Eu cheguei e disse: Padre Pio, como filho espiritual seu, eu suplico que você dê uma lição nesse demônio miserável, e pegue e ponha ele de joelho em frente ao Santíssimo Sacramento. Ave Maria, cheia de graça. E ali naquele momento, eu orei e falei assim: Padre Pio, faça esse demônio ser envergonhado. Coloque ele de joelho em frente ao Santíssimo Sacramento. Quando eu disse isso, a força maligna que tomava conta do corpo daquela garota começou a se encurvar. E ela começou a vir relutando, estava deitada no chão, começou a vir assim. E para a pessoa que está caída no chão, não precisa das mãos para levantar, nem usou a mão, era uma coisa muito espiritual. Eu vi com os meus olhos isso. E quando o demônio foi ficar de joelho em frente ao Santíssimo Sacramento, deu aquele berro ensurdecedor, e caiu no chão.
Eu fiquei estarrecido, porque eu creio na comunhão dos santos da Igreja Católica. Você reza isso todo domingo na missa, creio na comunhão dos santos. Depois disso, nós chegamos e pegamos a relíquia do Padre Pio, que estava em nosso bolso, e colocamos na mão daquela garota. Eu e uma amiga da nossa comunidade, a nossa cofundadora Luzimar, começamos a orar por ela e ela começou a tremer. Ela falou: eu estou ficando toda quente, meu corpo está pegando fogo, e eu sinto o homem me abraçando aqui agora. E quando ela disse isso, toda tremendo, diante do Santíssimo Sacramento, ela tremendo, do nada, era começou a rezar em línguas, em frente ao Santíssimo Sacramento, foi batizada no Espírito Santo, e por vontade própria dela: eu renuncio a você, Satanás, eu renuncio a Umbanda, eu renuncio o pecado. Começou a fazer uma oração de libertação, e a partir daquele momento, aquela moça foi liberta para a glória de Deus. Deus enviou do céu Padre Pio, seu filho amadíssimo santo, para se dobrar diante do Santíssimo Sacramento, envergonhar o inferno e dar glória a Deus do santo tabernáculo do altar, porque os seus santos se fazem presente na comunhão com Ele para glorificar Jesus Cristo. Toda honra e toda glória, toda supremacia, toda adoração, todo o amor a Jesus vivo, para envergonhar os demônios do inferno, para mostrar que a santidade de Deus habita nos seus santos, e eles são revestidos para isso, para dar a honra a Deus. E depois daquilo, eu rezava por aquela menina e falei assim: eu tenho uma visão de na sua casa uma guia de um demônio chamado Iemanjá, que tem uma aqui na ponta da praia, e fica chamando os surfistas para o abismo do mar, porque é um espírito de morte que habita nas águas. Vocês deveriam rezar para essa maldição dessa Iemanjá cair nessa praia. E deveriam os católicos se unir, porque católico, para colocar a mão no bolso para ajudar a obra de Deus, eu nunca vi uma coisa tão terrível como isso. Parece que quando se torna católico, coloca 5 escorpiões em cada bolso, e construiu uma gruta de Nossa Senhora para confrontar com Iemanjá, porque Iemanjá vai ser pisoteada pela Virgem Maria. Um confronto dela com Iemanjá não tem nada para acontecer. Vai ser degolada pela Mãe de Deus, vai ser destruída. Esse demônio não chega perto de Nossa Senhora. Vocês aplaudiram agora isso, né? Quero dizer para você, os vossos aplausos são como as folhas de uma árvore, mas o que de vós se espera não são folhas, mas sim frutos. Eu quero ver você aplaudindo quando o ano que vem eu vou estar aqui, tem uma imagem de Nossa Senhora bem bonitona, pisando esse demônio do inferno. Amém, e no verão daqui o que vai aquecer não vai ser o sol do pecado, vai ser o sol da justiça. Nosso Senhor, pode aplaudir o Senhor com